O curso de pintura em tela, abstratos com textura, está cada vez melhor. Veja só, você começa ganhando. Você vai ganhar o curso básico como bônus. E nesse curso básico, você vai aprender tudo o que você precisa para ter os primeiros passos da pintura em tela. Sobre como preparar suas tintas, como misturar, o tipo de tinta que você vai usar, sobre os pincéis, quais os melhores pincéis, como preparar os pincéis que não estão adequados, sobre textura, como fazer textura, como preparar telinhas descartáveis para você poder pintar, sobre tonalidades, sobre cores. Você vai aprender que com 5 potinhos de tinta apenas, você pode preparar todas as cores que você vai usar. Não vai precisar comprar um monte de cor. E você ainda vai aprender a fazer sobreposições de cores. Você vai aprender a iluminar um quadro. Depois que você tiver feito o curso básico e já estiver sabendo os principais passos que você precisa para trabalhar com pintura em tela, você vai começar a aula 1. A aula 1 ela é muito importante. Nela você vai aprender como é que se cria um quadro abstrato. É um segredo praticamente isso. Você vai aprender logo na primeira aula como criar um quadro abstrato. Um quadrinho bem simples você vai fazer nessa aula. Já na segunda aula, usando o mesmo tipo de técnica, sendo um ritmo bem tranquilo de aula, você vai produzir um quadrinho muito mais elegante, muito mais elaborado. A aula número 4 é a aula de reforço. É uma aula onde você vai aprender tudo o que é extremamente importante nesse começo de curso. Onde é que você tem que focar mais atenção para continuar crescendo na sua pintura. E você vai receber ainda uma aula mais de textura, porque textura é muito importante nesse começo de curso. No começo da pintura, ela é extremamente eficiente. A próxima aula vai ser a aula Caminhos Coloridos, onde você vai aprender como é importante o impacto entre as cores, cores mais fortes, cores mais suaves, cores escuras, cores quentes. Você vai aprender como isso faz diferença no quadro. E a seguir, na aula 6, você vai aprender quais são os segredinhos para uma pintura perfeita. Você vai aprender tudo o que você precisa saber, pequenos macetes, para conseguir coisas maravilhosas, efeitos muito bons e de um jeito muito simples. Aí você vai ter a aula 7, que são resolvendo problemas. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para consertar qualquer errinho que você tiver no seu quadro. Tudo vai ficar muito simples de ser acertado. Qualquer tipo de problema você consegue resolver aqui. Na aula 8 você vai aprender um jeito diferente de fazer textura muito linda. Depois você vai aprender o jogo Criatividade Dinâmica. Esse é um bônus que você vai receber para você nunca ficar sem ideias para fazer seus quadros. Ele é um gerador de quadros muito eficiente. A aula 11 é a aula Criando Duplas, onde você vai aprender a fazer lindas duplas de quadrinhos. Aqui começa a expansão das suas técnicas. Você vai aumentando cada vez mais a área dos quadros que você vai pintar. Até partir para a aula 12, que é o primeiro quadro realmente grande. Nessa aula você vai fazer um quadro geométrico, super colorido, muito lindo e vai usar tudo que você aprendeu até agora e vai adquirir mais experiência ainda. Na aula 13 você vai aprender a criar volume e profundidade no seu quadro. Isso é uma coisa muito importante na pintura, porque realça qualquer pintura, melhora muito se tiver volume e profundidade. E essa aula já é um caminho para a próxima, que vai ser o aprimoramento dessa técnica. Como é que você consegue, mesmo no abstrato, criar a sensação de volume, de luz e de sombra? O quadro que você vai produzir nessa aula aqui realmente é um quadro muito elegante e um quadro bastante impactante. Aí você vai ter a aula 15, que é a aula Criando Cores e Movimento, onde você vai aprender a fazer um quadro super colorido, muito lindo, muito alegre e realmente bem movimentado. Você vai aprender a dar movimento para o seu quadro nessa aula. Na aula 16 você vai aprender a fazer o quadro Estrutura Horizontal, que é um quadro bem minimalista. É um quadro indicado para ambientes que exigem uma tela bastante clean, uma tela sóbria. O quadro que você vai aprender na aula 17 é o quadro Luzes. Aqui você vai aprender
como colocar fachos de luz no quadro e deixar ele um quadro clean, sóbrio, muito elegante. A aula 18 vai te ensinar o quadro Alegria, uma aula onde você vai aprender a contrapor cores claras e escuras, cores frias e quentes, para produzir um quadro com muita expressividade, um quadro super alegre. E na aula 19 você vai aprender um quadro que é ultra rápido de se fazer e extremamente elegante. É o quadro Elegância, um quadro bem sóbrio que você vai deixar qualquer ambiente que você colocar esse quadro muito sofisticado. A aula 20 vai te ensinar um quadro muito importante, é o quadro Estruturas Sobrepostas. Você pode fazer esses quadros com todo tipo de cor que você quiser. A grande importância é que você vai fazer um quadro quase figurativo, sobrepondo camadas e formas. Na aula 21 você vai aprender uma coisa muito importante, como transformar um quadro sóbrio em um quadro extremamente alegre, bem colorido. Isso usando poucas pinceladas, poucas cores, vai ser uma intervenção bastante rápida e a mudança do quadro vai ser radical. Na aula 22 você vai aprender como compor um ambiente com os quadros, que tamanho de quadro, que estilo de quadro você precisa usar para cada ambiente, para cada móvel, para que fique tudo bem equilibrado, bastante harmônico, porque cada móvel, cada ambiente exige um quadro diferente. Na aula 23 eu vou te ensinar a precificar o seu quadro, que preço colocar, como calcular o preço de um quadro. Eu vou te ensinar um jeito muito fácil para que você possa vender com tranquilidade o seu quadro por um preço justo. Isso não é muito legal? Eu estou te esperando então.